Você falou sobre como achar uma mulher gostosa sem pensar nela como um objeto. Aham, não lembro, mas tudo bem. Você falou... É de quando esse texto? 2012. Tá. A pior forma de solidão que se pode condenar uma mulher é de não fazê-la, de vez em quando, de objeto. Lembrei. E esta é uma forma de solidão que se torna cada vez mais comum. E sinto dizer, provavelmente vai piorar. A não ser que paremos de torturar nossos jovens com papinhos politicamente corretos sobre igualdade entre os sexos. Igualdade perante a lei. E olhe lá. No resto, não há igualdade nenhuma. É basicamente isso que você estava falando, né? E essa coisa do objeto, né? Eu lembrei agora desse texto e do contexto no qual eu decidi escrevê-lo. Esses são textos que são textos... Quando você escreve muito tempo e, por exemplo, num jornal de circulação como a Folha e você está imerso no debate, muitos textos são escritos contra alguma coisa. Né? Isso é uma característica do colunismo, né? Quando você é colunista de um jornal que dispara tanta polêmica. E então, esse era um texto em que eu devo ter escrito alguns textos girando ao redor desse tema, que é um texto que está falando que a mulher se sentir objeto de desejo de um homem é uma coisa fundamental. Porque significa, não significa a priori que você está... A objetificação do corpo, que se fala por aí, inclusive na publicidade, escreveu muito sobre isso, é uma coisa. A possibilidade de você se sentir objeto de desejo por parte de alguém, eu estou falando aí da mulher no caso, é uma experiência gostosa, porque você percebe que você enlouquece o outro. Com certeza. Né? Isso faz parte do jogo erótico. E a minha grande crítica ao universo politizado dessa discussão é porque eu acho que a politização nesse assunto é como um elefante numa loja de cristais, entendeu? Quando um elefante entra numa loja de cristais, ele não tem a sutileza do movimento para lidar com as coisas que estão ali dentro. E aí quando você entra com uma carga semântica, com frases de efeito, quando você, como às vezes eu usei em muitos textos da Folha já a imagem do feminismo entrar embaixo dos lençóis, que é uma imagem que eu já usei algumas vezes... eu estava falando disso, quer dizer, você tem quando o desejo é politizado demais, você cria mais dificuldade ainda do que já existe. A vida sexual é sempre um problema. Entendi. Bom, Freud já tinha dito isso. Uhum. E quanto mais saudável quer se fazer ela, na realidade, mais você elimina. Tem sofrimento. E aí as mulheres agora, elas estão... tendo esse dilema também de, tipo, muitas vezes ela tá casada e sozinha, sem se sentindo solitária, né? Nessa solidão que você coloca. Eu acho que não só mulheres, homens e mulheres se podem se sentir sozinhos estando casados, né? Assim... Tem esse detalhe também, né? Homens e mulheres podem se sentir sozinhos. Você sabe que, na verdade, assim... talvez o discurso sobre a igualdade entre homens e mulheres... não devesse ser necessariamente monopólio do debate político. Se fosse possível as pessoas terem algum tipo de conversa que não fosse muito mentirosa, talvez a gente conseguisse, aí me referindo a homens e mulheres que falem sobre seu relacionamento, eu não estou dizendo exatamente bater DR, mas eu estou falando casais que vivem situações difíceis ou homens e mulheres que estão conversando sobre a experiência de amor entre homens e mulheres, falar daquilo que é igual. Por exemplo, o medo de não agradar o parceiro ou a parceira, o medo de, naquele dia, ele ou ela querer ação e você não querer, o desencontro no cotidiano das relações, o fato de que você às vezes tem que pôr muita energia numa coisa e falta energia para outra, né? Tem um universo de situações que afeta homens e mulheres. E aí a discussão da igualdade às vezes é colocada só numa igualdade política, né? E quando na realidade a igualdade inclusive de dificuldade, sofrimento, desencontro, isso às vezes hoje não é tão fácil de se colocar assim.